Ó, já deu um. Caraca, hein? Deu um estilo Sim, no sim, negócio, ficou, hein? ficou bonito mesmo. Fala pessoal, hoje o tema vai ser muito interessante. Vamos falar sobre vibe coding, né, que é o tema do momento, que a gente vê muita gente criando hoje aplicações sem, né, codificar. Na verdade, ele gera código, porém você, ao invés de você codificar, você digitar o código, você digita instruções LLM, cria o código para você. Nós vamos utilizar uma plataforma hoje que é o Bolt, né, o Bolt New, onde nós já estávamos criando a nossa plataforma. Nós temos uma plataforma de gestão de exportação, né, que é a Exportec, Exportec Solutions. E aí nós estamos criando uma versão light do sistema, né, para atrair mais usuários utilizando o Bolt, né, e utilizando o Vibe Coding para a gente estruturar essa aplicação. Nós já fizemos uma parte da aplicação e hoje nós vamos mostrar como estamos fazendo uma aplicação no mundo real. Estou aqui com o Rafael, que é meu sócio, né, nesse produto. Rafael, fala aí, se apresenta para o pessoal. Fala pessoal, prazer aí todo mundo. Eu sou o Rafael, como o Sérgio já adiantou, sou sócio dele aqui na Exportec. A gente é uma empresa que é um software, na verdade, software e assessoria também em exportação. E a gente já tem um produto que já está rodando há um pouquinho mais de 2 anos, talvez. E é um produto bem completo para exportação, onde quem trabalha nesse segmento consegue gerenciar os pedidos, consegue fazer documentos, gerenciar logística, enfim, tem N atividades ali que podem ser feitas. E a gente viu um gap no mercado aí que o pessoal para usar uma coisa mais simples ali e obviamente mais barata, né? E aí pensando nisso a gente trouxe essa solução que a gente vai fazer agora, mostrar para vocês como a gente consegue criar essa nova plataforma light do sistema para poder lançar esse novo produto. Boa, vamos lá. Então vou compartilhar minha tela. Quando estiver vendo aí, me avisa. A gente vai continuar a nossa aplicação. Vamos lá. Muito Beleza. bom. Eu vou mostrar aqui como que ela está agora. Deixa eu só aumentar ela aqui. Bom, e eu ainda erro, né? O A é maiúsculo? Não, tudo minúsculo. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Aí. Boa. Legal. A gente fez aqui um cadastrinho, né? Esse vai ser só nosso, né? O acesso, na verdade, para a gente cadastrar novas empresas na plataforma. Então, esse usuário vai estar fazendo a senha mestre que libera esse cadastro. Né? Então, aqui a gente pode incluir um novo usuário e vincular ele a uma empresa. Tá? Nós já criamos algumas aqui de demonstração. Eu criar uma nova só para mostrar como é que tá, Tá, vamos lá. depois. Beleza. Sérgio IT. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode usar a mesma empresa, é isso aí que eu falei, já pode escolher. Facilitar, né? Agora Agora sim. foi. Boa. Ali. Bom, nós colocamos. Falei. Não, falar isso mesmo, agora a gente tem que alterar a senha, a gente colocou essa funcionalidade então, porque a ideia é essa, a gente cadastrou um usuário novo, a gente vai passar uma senha genérica para ele, e o legal é que sempre no primeiro acesso ele coloca a senha pessoal, né? Vamos ter a senha. Então aqui, né, vamos falar assim, os principais funcionalidades que nós vamos ter no sistema. Então aqui são termos que talvez muita gente não conheça, mas é específico desse segmento, né, da parte... Posso falar de comércio exterior? Depois a gente precisa cortar isso aqui. Pode. Posso? Tá. Que é do segmento, né? Provavelmente, esses nomes aqui talvez vocês não conheçam, mas é específico da nossa área de comércio exterior. Então aqui a gente pode cadastrar a Proforma, que é uma espécie de confirmação de um pedido, né, que é um documento, né, é um dos documentos que para geração de uma exportação. A invoice, né, o packing list, né, então invoice de fato é o invoice para pagamento, né, o packing list é um documento, né, que você coloca o que tem dentro de um container, né, associado ali a uma invoice. E Rafael, se estiver falando alguma coisa aqui, você Não, pode tá, me... não, tá certinho, pode seguir. Boa. Show. E aqui as configurações só para ele poder visualizar os dados dele de usuário, né? E também poder trocar a senha caso ele queira. A gente vai fazer as orders também? Não, Ou não vai colocar order? a ideia Nem desse precisa da order. a ideia desse App Lite é exatamente isso, é só facilitar a criação de cada um dos documentos. É uma forma de não só facilitar a criação, como também ele ter um lugar onde esses documentos vão ficar arquivados, né? Então, o processo, até para explicar um pouquinho pessoal aí, o processo do app, vamos chamar ele de app full, né, o atual, ele vem baseado num pedido, então a gente faz a order, que é o pedido, e aí a gente vai criando os documentos a partir dela. É mais simples a criação, porque é uma vez feito, e tudo isso baseado em cadastro de produto, cadastro de cliente, de fornecedor, enfim, todos os cadastros, e depois fica
uma coisa mais linear, assim, né? Um processo linear onde um documento sai a partir do outro. Nesse caso do AppLight não tem essa opção de você criar um pedido e ir puxando os dados que já vieram cadastrados. Então, sempre, teoricamente, você vai ter que criar os dados novos, mas a forma de se criar fica mais simplificada porque não tem que criar uma base de cadastro antes. Boa. E aqui a gente já fez, né, a tela de proforma, então a gente teve a ideia de, né, a gente estava gravando o vídeo, acabou que eu perdi o vídeo e a gente não conseguiu fazer a primeira versão. E aí, aqui já tá funcional, tá? Então você pode colocar o logo para ir lá no documento, que você vai gerar um PDF depois, né? A gente fez, ele já busca uma lista de seleção de Incoterms também, que é um outro termo padrão, né? Que a gente utiliza aqui. E aí você preenche e depois no final aqui ele vai gerar um arquivo PDF pra gente. Vou fazer um aqui rapidinho. Vai lá no final da página ali só para mostrar uma coisa. Pode ir Sim. tudo isso. Ali vocês veem que tá tudo como total XW, que é um dos Incoterms, eu não vou muito nesse detalhe, não é o caso, mas depende do que escolhe, a gente vai colocar valor de frete também, ou valor de seguro. Então seleciona lá em cima um outro Incoterm, pode selecionar o CIF, que é o mais completo, sobe, volta um pouquinho, que ele dá ali a opção, cadê? Um pouquinho ali, ó, a Maritime Freight e Insurance. Então a gente também consegue colocar esses outros detalhes. E aí ele vai dar o valor total lá depois, já considerando também esses valores. Então, foi legal porque utilizando o script, né, que a gente começou a fazer usando, até para só reafirmando aí, foi tudo feito usando o Bolt. Então, a partir do script, a gente pediu exatamente também no script para ele fazer essas alterações conforme eu escolhi os 5 termos e o sistema entendeu bem legal aí como é que fazia isso, sabe? E aí o ideal aqui, né, que a gente testou bastante, tem que detalhar bastante o prompt, o campo, as regras também. Então o script ficou bem gigantão, né? O prompt, na verdade, né? Ficou bem grande para a gente conseguir ter bem detalhado essas regras. Isso, né? Isso depois, se você conseguir abrir aí, me manda o link, que aí eu mostro aquele prompt inicial que a gente fez. Que é legal mostrar essas regrinhas aqui para ver o pessoal consiga entender como solicitar também, né? Porque essas regras de interligação de campo fica muito bom, né? Muito utilizada, né? Seja para exibir um campo, seja para validação de um dado. Então, você consegue fazer isso desde que você consiga solicitar de uma maneira, né, para ele, né, bem clara e, enfim, bem detalhado, né? Sim, eu vou tentar achar o prompt aqui. Mas ele deu quase uma página no final, né? Depois que a gente terminou ali de entender tudo que a gente precisava detalhar, deu quase uma página inteira assim, de texto para interpretar. Sim. Então, e esse foi o primeiro, né? Porque depois você refinamento, né? Que a gente vem sim. falando com ela, né? Mas foi muito bom. Aí a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui, né? De layout ainda não tá 100%, porém tá bem funcional, isso que é legal. Né? E depois de layout, a gente pode até pensar em mandar uma imagem aqui para ver como ele se comporta. A gente pode pegar uma imagem atual do nosso tempo, a gente consegue ajustar a cor, essas coisas. Então, o que ele gerou, gente, tá vendo? Salvou na base de dados, eu tô com o Supabase aqui aberto, vou mostrar para vocês aqui agora. Né? Então, a gente criou uma tabelinha de proforma, esse último registro, ó. Aqui, ó, essa proforma Pro 1234 que a gente criou lá, né? A data de criação, tudo mais. E o legal é que, assim, tá uma visão de SaaS mesmo, né? Então, cada empresa só acessa o seu registro, você consegue criar usuários por empresa, então, da forma como é estruturado, a base de dados foi bem bacana. E como que a gente está fazendo ela aqui? Primeiro a gente estrutura a base de dados, né, também é um ponto importante de falar. A gente está fazendo a base de dados primeiro e depois a gente vem falando, né, os campos, o nome da tabela, como que ele está, para como o sistema deve se comportar e integrar. Né? Então a gente está fazendo um processo, né, um pouquinho diferente. Vou abrir agora o documento de script só para mostrar, né, como foi o nosso primeiro prompt aqui, para vocês terem uma ideia. Então a gente pediu a tela de login, né, a gente falou que teria, né, falou que a gente vai criar o app falando o Supabase, o usuário e senha para administrador que a gente colocou lá também, né, e aí a gente vem detalhando, bem, se você reparar aqui, né, ele é bem grande, né, o prompt, então a gente coloca todos os campos, tá vendo o tipo do campo, o nome dele, quanto que a gente vai limitar de linhas, tamanho, etc, né, obrigatoriedade também a gente coloca aqui, tá, toda a seção de produtos, que é aquela que a gente viu, onde você vai adicionando produto por produto. Então, como que é ter os campos, tá vendo? Limitado a 55 caracteres. Né? E aqui aquelas regrinhas, né, que a gente falou. Quando ele seleciona um Incoterm, deve aparecer no total lá o nome do Incoterm selecionado, por exemplo, né, e todas as regras. Então ficou bem grande. A gente falou que deu uma página, mas acho que deu 3 páginas, né? 4 páginas aqui quase. 4 páginas foi o primeiro prompt inicial para a gente conseguir, né, ter um resultado melhor. Então a gente detalha bastante, pensa antes ali, na hora que você for estruturar aqui e utilizar, né, porque é como se você montar um requisito para uma solicitação de software, né.
Então, seja bem detalhado, coloque as regras. Não precisa ser um prompt inicial grande, talvez, pode quebrar, mas o que você puder passar de mais informação no primeiro, já consegue criar uma estrutura mais bacana na plataforma. Foi isso que a gente, né, acabou identificando aqui. Agora a gente vai ter, nós vamos criar essa proforma, não, desculpa, a gente vai criar a invoice, tá? A invoice pra gente, ela é um espelho da proforma praticamente, só tem alguns campinhos a mais ali. Tem que informação a mais que tem mesmo? Na verdade, como a gente já fez a proforma bem completa também, a gente só vai botar só mais um campo, que é o campo de container. Então é o container quantity, que é esse que não tem. O resto a gente vai praticamente, o documento é igual. Legal. Então eu vou pedir para ele aqui duplicar, né, a tela da proforma para fazer o cadastro da invoice. Né? Tá proforma invoice aqui, você viu? O nome é proforma invoice, o nome técnico mesmo. Chama proforma invoice. Isso é outra coisa também que a gente vai ter que mudar, porque hoje imprime um documento só para mostrar como é que ficou a produção do PDF. É verdade, isso aqui é legal, pessoal. E isso é legal também de ver, porque lá em cima ele chama proforma invoice, tá vendo? Então esse vai ser um nome que a gente vai ter que mudar, que vai ser agora commercial invoice e não mais proforma invoice, então ele vai ter que alterar esse proforma aí. O restante é praticamente o mesmo documento. Sim. E ficou em um PDF mesmo, né? Editável, não é aqueles PDF que gera imagem, então ele gerou um PDF bem bacana, inclui o logo, porque o logo é uma coisa legal de ter nas proformas, na invoice também, que são geradas, tá? E a gente também tá utilizando o Supabase para gravar os logos também, né? Então ele também tá arquivando lá num bucket do próprio Supabase e fica tudo arquivado no mesmo lugar. Boa, bem lembrado. Boa, vou fechar aqui. Legal, então vamos agora começar, né? Sabe o que eu acho que seria legal? Será que ele, se a gente pedir para ele extrai pra gente os campos que ele tem hoje na Proforma? Como assim? Por que eu tava pensando em pedir para eles, né, montar um prompt para mostrar para o pessoal como que faz? Pode ser. Ele lista os campos pra gente, as regras, aí a gente talvez já... a gente pega isso aí e cola lá para ele, para ver como que ele faz, né? Pode ser. Bom, vamos ver aqui. Bom. Precisamos criar a tela da invoice. Espelho não, né? Será uma tela... Ela terá como... Eu acho que de repente se colocasse, ela terá como base os mesmos dados da invoice. Proforma. E os mesmos dados e funcionalidades da proforma. Devemos ter uma tela de listagem, criação, ser possível edição e exportação em PDF, certo? Isso aí. Mantendo o mesmo layout da proforma, porém os textos, o título, né? Isso. O título será Commercial Invoice? Commercial Invoice ao invés de Proforma Invoice. É com um M só? Ou com dois? Eu ia olhar isso aqui, peraí. Vamos só... com dois M isso aí. Commercial Invoice. Isso. Bom, vamos pedir aqui. Você acha que precisa complementar com alguma outra coisa? Eu acho que agora é bom avisar ele porque que ele vai fazer agora. Talvez ele entenda que ele tem que criar as tabelas no banco de dados. Então ele vai criar as migrates para criar as tabelas. Como a gente já criou as tabelas lá, eu acho que a gente podia já pedir para ele falar todos os dados serão inseridos na localização das tabelas no banco de dados. Boa. Vou falar que não é necessário criar as migrations. Já temos as
tabelas geradas. Tabela da invoice. Nossa, base Qual que é o nome dela? Ela chama invoice mesmo. E para os produtos... É invoices ou invoice mesmo? Invoice, No singular? isso, singular, singular. Singular. Invoice, beleza. E precisa falar do campo novo, né, também, né, cara? Isso. Tá. Quer fazer assim, depois a gente só adiciona um campo? Pra ver. Pode ser, vamos fazer assim. assim. Que a gente faz duas vezes, né? Acho que fica legal. Tá bom. Manda bala. Não, peraí, tem a Invoice Products também, que é... Então, depois já temos as tabelas geradas, a tabela da Invoice no sua base é Invoice, e para os produtos, inserir na tabela. A tabela chama inv underline products. Isso aí. Boa. Acho que agora foi. Tá legal. Só faz uma coisa, porque isso é uma lição que eu já aprendi no Bolt. O Bolt ele faz o que você pediu e aí ele inventa de fazer mais alguma coisinha por vontade própria do robô. Então, eu sempre que eu peço para ele alterar qualquer coisa, eu coloco no final assim: não manter o restante do código como está, entendeu? Boa. Manter o restante do código como atual, pode colocar assim. Nem precisa colocar regras, pode escrever direto que ele já entende. Foi a única forma que eu entendi. E cara, ele arrumava uma coisa e quebrava 10 outras. Evite mudar o que não foi solicitado. Beleza. Deixa eu botar isso aqui. Solicitado. Beleza. Eu vou deixar o regras aqui só pra gente testar ver se muda alguma coisa pra ele. Beleza. Depois eu queria testar uns prompts diferentes também, colocando regra, colocando... Sim. Tipo, pra gente pensar numa estrutura, principalmente eu quero testar depois, né? A gente testar, ele criar uma camada estruturada do projeto, né? Porque hoje, pelo que eu lembro, ele tava criando tudo num arquivo só, né? Sim. Né? A gente vê se separa entre arquivo JavaScript, CSS, e aí vamos ver o que ele faz, né? Isso aí. Vamos ver. Vamos bora lá. Vamos tirar. Vamos aproveitar enquanto ele gera aqui. Vamos mostrar o nosso tema. Esse é o nosso tema atual, gente. Né? Você quer apresentar o sistema atual? Ou pode abrir aí, eu vou comentando aí se quiser. Pode abrir. Show. Tem acesso seu? Tem que ser o acesso... Ele tem uma empresa cadastrada lá. Tem. Então beleza. Então pode... Vamos botar aqui mais fácil botar o outro lá. Contato. Porque tem mais produto lá, né? Sim. Beleza. Certo. Boa. Então, legal. Então, você vê que já tem diversas funcionalidades a mais aqui, né, no nosso sistema. Então, a gente tem a parte de ordem, tem a aprovação de ordem, proforma, tem toda uma gestão do cadastros aqui, base, que a gente fala, né, onde cadastra tipos de pagamento, que ele aceita as empresas por os portos, né, produtos, enfim, é muito mais detalhado. Aqui a gente tem várias regras de negócio envolvidas nessa parte também de produto, né. E aí o que a gente vai liberar, como a gente falou, é a parte de proforma aqui, invoice e packing list, ou seja, 3 módulozinhos do nosso sistema. Hoje eles são todos interligados, então se eu quiser criar uma proforma, tem que criar uma ordem primeiro. Se eu quiser criar uma invoice, tem que criar uma proforma. Se eu quiser criar um packing list, tem que ter invoice também. Então, tá tudo associado. Bem como a logística, que é a parte de containers, né? Então a gente tem que ter ele para um container criado para a gente poder gerar um packing list também e vincular ele ali. Tá bom? Então, depois o que eu quero fazer é a gente tentar deixar o layout mais parecido com o nosso ali. Ver se ele cria esse menuzinho, estilo do nosso, de ícones e tudo mais. Né? Então é isso. Boa. Então depois eu vou tirar um print, eu vou até tirar um print nosso aqui. Vamos ver. Quer manter esse aqui da order ou vou pegar da proforma direto, né? Pra ficar mais... Boa. Vamos ver aqui, vamos pegar uma. Pode abrir qualquer uma aqui? Pode. Boa. Trazer essa parte aqui. Boa. Vamos ver o que ele está gerando ali.
Começou geral, componente da invoice PDF, beleza. Tá pensando. A gente tá utilizando aqui, é bom falar que tá usando um plano pago, né? Então, o plano, acho que é $20 por mês, né? Esse plano. Isso. Que ele dá 1 milhão de tokens, você lembra? Acho que são 10 milhões de tokens, se eu não me engano. 10 milhões de tokens. Não é algo surreal também, porque, cara, qualquer alteraçãozinha que você faz, ele já consome um tanto de tokens lá. Então, não é um... A gente fala 10 milhões de tokens, daria pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer bastante coisa, óbvio, daria pra fazer... Acho que pra fazer esse app que a gente tá criando praticamente inteiro, mas não é uma coisa meio, tipo, infinita, assim. Vamos ver aqui. Tá lá, boa. Apareceu. Estamos nesse plano aqui, boa, com 10 milhões de tokens. Mas só tem isso, né? De descrição. 10 milhões de tokens. Não tem muita... mas eu acho que, pelo que eu entendo também, as limitações dele da versão gratuita pra versão paga é só a quantidade de tokens mesmo. Porque na versão gratuita limita, se eu não me engano, 100 mil tokens. Assim, enfim, posso estar errado, mas enfim, é uma quantidade bem pequena que praticamente não dá pra fazer nada ali. Dá pra escolher também, né? É legal também falar que dá pra escolher o framework. Ele criou o que ele quiser. Esse caso foi um caso que a gente deixou ele livre, mas dá pra gente escolher, né, o framework ali na tela inicial. Que a gente vai querer trabalhar, né? Isso aqui, ó. Isso. A gente tem uma série de stacks aqui pra gente trabalhar, né? Tem Vue, tem React, tem Angular, né? Então tem alguns outros também aqui. Pode usar o Vite também, né? O Next.js, enfim, você pode escolher aqui caso você não tenha um. Uma outra, eu quero testar isso aqui, import from Figma também depois. Isso é bacana, isso bacana. Legal. Sim. Isso vai ser legal, Cara, é bem capaz que ele entenda ali no Figma, que ele já pegue todas as conexões que você fez no Figma, toda aquela a parte da funcionalidade ele entende e faça automático, né? Sim. Você sabe onde tem algum lugar aqui onde a gente tá vendo a quantidade de tokens por esse projeto que a gente utilizou? Não. Será que dá pra ver isso? Por projeto não tem como. A gente consegue ver a quantidade de tokens que a gente usou no total. Então, tem alguns testezinhos que eu fiz esses dias, ele já consumiu também, então não dá pra gente saber. O legal seria até ver antes da gente iniciar o projeto e depois, né? Então seria bem legal a gente conseguir ver os tokens gastos por projeto, né? Porque a gente tava até uma base, né? Sim. Mas vai ser legal, depois a gente pode até ver, depois que ele terminar de gerar, a gente dá uma olhadinha, porque eu criei, o que eu tava fazendo de teste esses dias ali que ele consumiu foi bem pouco, porque eu fiz uns 2 aplicativos de teste, até pra contar um pouquinho, eu tava tentando fazer um teste, ele usa o Supabase como conexão, né? E eu tava tentando fazer alguns testes, ver se ele criava alguma coisa pra usar uma SQL também na conexão com o banco de dados, né? Então, foi esses testes mesmo que eu fiz, então usou pouco nessas tentativas e não funcionou, né, Sérgio? A gente até conversou ali ontem e ele não conseguiu fazer a API. Ele não conseguiu, a gente viu que aqui fazer API com ele não dá certo. Ele até cria uma estrutura base ali, mas muito simples, porém você não consegue executar ele testado dentro da plataforma. Sim. Então, para front-end, né, a gente viu que faz sentido. Né, e se você quiser como back-end, ele é só o Supabase ali que você consegue salvar os dados, interagir com as informações. Né, mas pedir para ele criar uma API não vai criar, né, na nossa experiência que não deu certo. Mas aí você foi pro cursor, né? O cursor funcionou, aí no cursor é legal. Essa até é a opção aí que quem quer criar uma API, quiser criar algo um pouco mais complexo, é legal usar. O cursor é obviamente que também ele é mais complexo, né, então exige um conhecimento maior também de programação ali, enfim, falando em Java, né, em JavaScript, o cara tem que conhecer um pouquinho mais de JavaScript para poder usar, né, porque o cursor às vezes, por exemplo, nos testes aqui, ele tava dando pra... Ele me dava o código e ele falava, agora eu não consigo criar para você automático, faz você, copia e cola e cria um arquivo, sabe? Aí, por exemplo, descomenta essa linha. Enfim, se não tiver um conhecimento, pelo menos um básico ali, aí o cursor já não acho que é uma opção tão legal assim, né? Mas... eu vejo, de fato, tem que ter um conhecimento básico para mexer no cursor ali, né? E também ele precisa, para você, se você tiver um projeto base ainda para utilizar no sentido de estruturado e tudo mais, algumas funcionalidades já fica mais fácil você criar junto com ele, eu acho também. Então, sim. você deixar ele preparado do que você criar do zero, deixar para ele criar, ou se você determina quais tecnologias ele tem que usar, também você já tem um conhecimento para falar quais utilizar, a forma que tem que estruturar. Sim. Então tem bastante coisinha legal no cursor. Eu tenho usado mais o cursor, né? Tenho usado bastante o cursor, tenho gostado muito de usar, né? Então, sou suspeito de falar dele. Que legal, ele já criou também ali na linha 166, ó, invoice.id, tá vendo? Então ele tá se entendendo com as tabelas lá, Invoice ID, Invoice InVNumber, ele já achou lá que é um InVNumber foi
é uma coluna específica da invoice, porque o único nome que É muda verdade. da invoice para proforma é esse inv number, porque lá é prof number, né, a coluna ali da tabela. Os outros campos são todos o mesmo nome praticamente, mas ele já entendeu que é inv number, então você vê que ele realmente entendeu essa alteração para tabela invoice. Boa, isso é legal. Não tinha prestado atenção nisso. Será que ele leu os Supabase antes? Provavelmente, Provavelmente, né? provavelmente. Só por esse inv number eu acredito que sim, porque essa daí era a única coisa que eu mudei na hora que eu criei a tabela nova, né? Que eu dupliquei a tabela no Supabase, na verdade, mudei o nome dela, né? E a única que eu tive que Uhum. alterar o nome era esse inv number, porque eu achei que podia criar alguma coisa. Até porque nem faz sentido, inv number e prof number muda o nome, né? E ele realmente não entendeu. É, sim. Muito bom. Ah, mas agora ele se entendeu, agora foi o código lá, tá vendo? Agora ele tá. Ele Agora tinha tá parado firme, na né? linha 500, né? Agora ele tá indo embora. Muito É, aquilo bom. que eu brinquei, o robô é igual o humano, cara. Ele também tem as travadeiras igual o humano, ele dá preguiça, não quer Ele parou pra tomar continuar. um café, né? É, exatamente. Falou, tá na hora do café, velho. Que deu uma... Ué, voltou, né? Aí ele deu algum errinho, vamos ver. Vamos ver isso aqui. Vê o erro que ele tá dando ali só pra gente entender. Aí, ó, tá aí, ó. Hum. O erro aqui, vamos ver. Que erro aqui daqui? É o erro do terminal, acho que. Eu acho que ele já achou o terminal de novo, acho que foi lá no começo, talvez, né? Tá Vou ignorando isso. ignorar isso aqui, então. É, vamos ver se ele funcionar, senão a gente pede pra ele. Vamos ver. Boa. Invoice, create new. Logo, invoice number tá Olha aqui, lá, beleza. ó que legal, lá em cima ele já mudou também, Commercial Invoices, ó, não tá mais como era o É verdade. Proforma Invoice, beleza. Boa, vamos preenchendo aqui. Deixa eu pegar um logo aqui. Deixa eu botar aqui como inv. Incoterms vai ser cif igual seller xpto. Todos primeiros, beleza. Buyer xpto. Straight Pine. Vamos sair. Beleza. Fire. Beleza. Santos. Miami. Brasil. Payment terms. Site. Vessel. 15.000. 20.000. Beleza. Bota uns dois produtos, né? Só pra gente ver se ele vai salvar certinho com dois produtos. Hein? Tá. SKU 001. Model SPTO. A gente podia fazer uma funcionalidade, buscar de uma proforma, né? Trazer uma proforma aqui e traz os produtos. Né? É, eu pensei sobre isso, mas aí eu também acho que se a pessoa quiser isso, ela contrata meu sistema completo, né? Justo. Deixa eu mudar a quantidade aqui para não parecer que tá chumbado, né? Beleza. 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 Tá barato o frete, hein? Aproveita. Ó, olha lá. Calculou o valor certinho, vamos ver. Beleza, 1.500. Tá perto. Beleza, tá certinho. Coloca um note ali. Salvando. Ah, esqueci de colocar o note, mas beleza, tá valendo. Ok, Boa. vamos Tá. imprimir. Vamos editar aqui, ó. Vamos testar a edição. Tipo, notes, edit. Salvou. É bom deixar umas mensagenzinhas, né? Imprimir aqui. Vamos ver como é que ficou. Tá lá. Ó, comercial invoice, o logozinho. Entendeu Os dois perfeito o que a gente falou. produtos.
Ah, Olha. sem segredo. Eu olhei aqui também já No no Supabase? Supabase, tá, salvou tudo bonitinho lá. Tanto salvou bonito até porque você conseguiu editar, né? Então ele já buscou do banco de dados para trazer de volta. E Boa. acho que funcionou legal. Agora o que a gente tem que fazer é só adicionar aquele último campinho, né? Volta só na Isso. visualização ali da edição, só pra gente definir onde que a gente vai colocar esse campo, que eu acho que é importante para ele entender, né? Então Uhum. eu acho que a gente podia colocar esse campo na mesma linha. Se quiser baixar um pouquinho só pra gente, né, pra gente especificar pra ele, então. Acho que agora a gente fala que a gente vai inserir esse campo na mesma linha, tá? Payment Terms, Means of Transportation, e a gente coloca na sequência Container Quantity. Cadê? Aqui. Isso, Payment Terms, Means of Transportation e Container Quantity. A gente vai colocar ali. Certo. Tirar um print aqui, vamos ver se ele entende com imagem, né? Isso aí. Opa. Então, você tá na página aqui. Beleza. Quero adicionar um campo que ficará nesta linha. Acho que já foi, né? Ou já foi? Já foi, já foi. Boa. Não. Quero adicionar um campo no cadastro da invoice. Ele é obrigatório, esse campo? Não. Ah, pode botar como obrigatório, pode botar. Ele fica nesta linha da imagem. Qual que é o nome do campo? O nome vai ser Container. Container Quantity. Que tem Y ou escreve quanti? Que tem Y, pode ser? Caraca, deu um estilo no negócio, hein? Ficou bonito mesmo. Texto, né? Campo de texto, isso. Obrigatório. Tem alguma outra regra? Não, né? Não, e agora acho que agora é só falar onde vai adicionar no banco de dados, né? Isso. De dados. A coluna QTY. QTY. CNTR. É isso aí. Sim? Isso aí. Beleza. E só informar também que ele deverá ser impresso também. Esse campo também será impresso no PDF. Deixa eu só, eu já te falo aqui. Eu já te falo onde que a gente vai imprimir ele no PDF. Só. Vai ser na mesma linha desses campos, não? Isso, pode ser. Depois qualquer coisa a gente ajusta ali se ele ficar esquisito. Tá. Eu nem falei que é para os campos da imagem. Isso aí. Vamos lá, vamos testar. Então, eu quis estruturar esse prompt um pouquinho diferente, só para ver como ele se comporta também, tá? Então, eu falei que a gente quer fazer uma alteração no cadastro, só que a gente não tinha feito, né, nessa forma de pedir, né? Que eu botei o nome do campo, tipo do campo, tava dessa estrutura, só que escrito de uma outra forma, né? Isso aí. E aí a gente passou o nome do campo no banco de dados também. Eu coloquei invoice, né, que é o nome da minha tabela, ponto campo. Vamos ver se ele vai entender isso aí também. Né, e a gente falou que esse campo tem que ser lá no PDF, então a gente pediu para ele colocar lá no relatório, né, que a gente, né, tem que deixar claro para ele que precisa informar, porque senão ele só vai deixar na tela e não exibe no relatório também. Bom, ele já atualizou aqui, vamos ver como ficou o TS da base de dados. Deixa eu pegar aqui. Invoice, o campo tá aqui, ó. QTYCNTR. Boa. Certo. Já fez, foi rápido agora, hein? Só que eu acho que ele só entendeu que era só o PDF que ele alterou ali. Só o PDF? Dá uma olhadinha lá. Vamos ver. Ele entendeu que era só o PDF. Ele não incluiu aqui. Bom, mas vamos estar no PDF. Vamos ver no PDF. Agora deu pau porque não tem um campo, será? Não sei. Vamos ver. Deu um erro.
Ah, é provavelmente porque não tem o campo, porque você falou que o campo era obrigatório, ele deve ter considerado como null, como tá lá na invoice atual. Então. Deixa eu fazer o seguinte, só um Vamos ver minuto. aqui, ó. Eu vou inserir aqui no Supabase um texto qualquer nesse campo dessa invoice. Deixa eu só editar aqui o Tá. campo. Então, Pronto, pode tentar imprimir de novo, vamos ver se agora ele vai. mas ele falou aqui, ó. Você gostaria de me mostrar, ó, as mudanças que são necessárias para a tela da invoice? Ah, é verdade, Também. é verdade. Eu acabei não colocando. Como é que ele coloca ali a pergunta, Sérgio? Que eu acho que era legal de repente usar o que ele colocou na pergunta lá. Tá. Cadê? Ele coloca ali, ó. Cadê? Lá no final. Invoice, acho que poderia colocar na página da invoice, que ele fala invoice page ali. Tá. Uma página da invoice, né? Quero adicionar o campo. Acho que é isso aí, acho que ele já vai entender que. Tá, vamos lá. Ó, já colocou aqui, ó. Ele deve estar lendo lá. Esperar um pouquinho. Se quiser, enquanto isso, só imprimir de novo a invoice PDF, só pra ver se deu certo. Beleza, vamos ver. Aí tá na Proforma, é isso aí. Ah, ainda não foi. Deixa ele terminar de se entender lá, que talvez ele ainda tá. Vamos esperar. Mas ele falou que tinha corrigido aqui uma outra coisa. Ele corrigiu os dois PDFs, ele foi alguma questão da renderização da imagem, né? Pelo que eu entendi ali. Tá arrumando um arquivo aqui, vamos esperar. Vamos ver o errinho que deu aqui. Tá, vou pedir para ele corrigir aqui. Olha lá. Tá Ele, aqui, você já colocou, né? ele veio preenchido que eu tinha preenchido direto no banco, isso aí. Mas ele. Foi legal até mostrar isso aí porque ele já considerou lá do banco certinho. Já pegou certinho, né? Isso aí. Vamos ver o preview aqui. Opa, gerou. Vamos ver se tá certinho aqui o campo. Olha aqui, ó. Container. Tá show. Isso aí. Uma coisa que a gente pode ajustar depois até, também pedir pra ele trazer pra linha de cima, né? Mas enfim, mas é mais um detalhe estético do que funcional, né? Mas funcionou certinho. Só que, olha que interessante, né? Que é o que eu brinquei, né? Que ele tem as vontades próprias, né? Ele alterou o layout dessa página. E a gente não tinha pedido pra ele alterar o layout dessa página. O que ele mudou aqui que eu não percebi? Olha a proforma como é que tá. Ó, é data. Ah, sim. E ele inverteu, mudou as cores e ele considerou a data em formato americano. Então ele refez todo o layout dessa página. Verdade, ele mudou a data, mudou o formato e os campos aqui. Verdade, ó, não seguiu o padrão. A gente precisa tomar cuidado e conseguir criar esses padrões, né? Tipo, sim. Respeita o padrão. É por isso que eu gosto de. Ou cria um componente, talvez, né? Não sei. Será que a gente pedir ele cria? Cara, é por isso que eu gosto às vezes de falar pra ele não mexer em nada, entendeu? E fazer exatamente igual, porque eu acho que ele faz umas alterações por conta dele se você não avisar. Eu acho que esse é o. Enfim, óbvio, uma falha do próprio Até os ícones, né? Você viu? Ele alterou tudo do jeito dele, tá vendo? Inverteu as ordens dos ícones também, mudou a cor, tá vendo? Sim. Até achei que tá mais bonita, mas. Não, ficou legal. Mas. Ruim não está, mas é do jeito dele. Vê no PDF da invoice como é que ele tá imprimindo a data da invoice, só pra ver se ele alterou isso também. Tá, vamos ver da invoice aqui.
A data tá legal aí. Tá Só certinha. ele só. Eu só não sei porque que ele deu dia 7/4 seja dia 8/4, né? Mas tudo bem. É, verdade, né? Ele colocou essa data aqui. Depois a gente vai dar uma olhada nisso e a gente pode testar depois quando tiver no servidor também. Isso, que acho que é legal já ver no servidor, porque de repente ele tá considerando alguma data do servidor do próprio bot, então. Sim, pode ser. Bom, legal, tá funcionando o projeto, né? Vamos ver se. Eu queria mandar aquele print que eu tirei do nosso sistema. Vamos ver o que seria. Você acha que vale a pena? Não, pode fazer qualquer coisa, se ele der erro, a gente manda ele reverter pra anterior, tá? Não tem problema não. Boa, boa. Então vamos lá. Eu vou agora, pessoal, pedir para ele mudar toda a parte da interface aqui para ficar mais próximo do nosso sistema atual também. Vamos ver como ele se comporta. Sim. E aqui vou mandar prints para ele. Uma coisa legal só depois a gente botar no. Porque uma coisa que ele faz também, ele lê os campos e ele cria conforme os campos que ele leu, né? Então de repente é legal você colocar no prompt aí que vai escrever agora pra ele falar que só quer a parte estética, não alterar os campos, né? O sistema use as imagens como referência. Porém, não considere os campos /dados das imagens não altere o código atual. Como que eu posso colocar aqui? Acho que se talvez falar das. Não altere as funcionalidades atuais, altere o código. Ou se falasse. Porque ele vai alterar CSS basicamente, né? De repente altere somente o CSS, o que você acha? Boa. Modifique apenas as configurações de estilos. Já vou pedir para ele criar separado também, tá? Ok. Pelo menos o arquivo do CSS. O CSS é separado. O CSS já tá lá separado. Tá separado? Não, mas não tá por página, né? Tá no arquivo só, né? Isso, tá no arquivo só, isso aí. Será que tem necessidade também? Tô pensando aqui. Não tem nenhum CSS específico para cada página. Deixa assim mesmo. Vamos ver. Você já deu erro sim ou muda nada, né? Esses erros são os erros que ele dá quando ele escreve um. Ele escreveu um textinho, ele dá esses. Tipo, esse erro é um erro legal até. Se ele der de novo, depois a gente mostra. Às vezes vale mais a pena você ir lá e corrigir na mão esse erro, porque às vezes ele pulou uma linha sem querer, sabe? No meio de um texto ele pula uma linha, aí você só volta e já acerta, assim. Então, em vez de deixar ele executar tudo, você mesmo corrige. Boa. Já? Ó, o errinho aí, ó. Ó, tá vendo? Ó, se quiser corrigir na mão, Sérgio, acho que é legal esse aí, mostrar como é que dá pra corrigir na mão. Então, mas parece que ele não terminou, né? Tá naquele negócio que ele... é verdade. Então vai ter que dar uma tempo. Acho que ele voltou. Vai ter que pedir pra ele corrigir mesmo, então. Agora foi. Parou. Acho que ele parou no mesmo lugar, né? Não. Olha lá, ele tá parando aqui, ó. É verdade. Mas, tipo, funciona. Olha que legal. Olha que bacana. Ficou legal, hein? O layout. Ficou bem legal o layout, eu achei já. Sim. Só que o menu aqui ele parou de ser retrátil, né? Porque eu mandei o print do menu fechado. Sim. Mas ficou legal, né? Sim. Os íconezinhos estão bacanas também. Vamos ver se ele manteve o padrão, não. Ele deixou um padrão de cada ainda aqui. Na verdade, ele só mudou a estrutura, né? Não mudou dentro aqui nada. Não. Vamos ver aqui, ó. Da página aqui também ele mudou. Ficou mas agora você viu que ficou melhorzinho aqui no... Ele queria uma rolagem, né? Mas olha, olha como ele tá errado ali, ó. Ele não tá mostrando... O produto, né? O produto inverteu, ó. O produto inverteu. E ele sumiu de novo o container quantity lá. Ele sumiu o container quantity? Aham.
Olha lá. É verdade. Eu mais acho que foi nessa recuperação, né? Talvez, pode ser. Eu não entendi porque que ele mudou o produto de lugar. Mas ficou interessante isso aqui. Só vou falar pra ele fazer o menu de volta, né? Sim. Tá, vamos lá. Trate. Saiu. Está. Bom, então vou pedir para ele deixar o menu retrátil, se possível expandir, né? E deixar no formato de mini menu, que é como está agora. Isso aí. E também se sair tá desalinhado, não tá legal. E acho que podia pedir pra ele. Eu não sei se só isso ele já vai entender, mas ele entender que. Colocar os textos, né? Porque ele também perdeu os textos ali do nome proforma e nome invoice, né? Tá. No modo expandido. Inclua os textos novamente. Beleza? Você acha que ele vai passar cada um dos textos? Acho que sim, acho que entendeu. Tá. Entendeu? Ah, então beleza. Ó, de novo ele tá com o erro na invoice ali, ó. Se quiser também depois já dar um attempt fix aí também. São duas coisas ao mesmo tempo, por isso, né? É, exatamente. Agora ele passou. Eu tô achando que as duas alterações, uma tá quebrando a outra. Ele fica na página, porque as duas devem estar fazendo a mesma coisa. Sim, sim. Mas, historicamente ele tá na página 600 de alguma delas, então eu entendo que agora ele foi. Ele vai na 600, 700, 600, 700. Ele vai e volta então. Mas beleza, os 800, 900 tá de boa, daqui a pouco ele chega. Tá igual quando o programador trabalha duas páginas, dois programadores na mesma página. Exato. Né? Deu erro no Product Quantity aqui, vamos ver. Corrige pra mim, meu amigo. Vai todas as páginas de novo. Os errinhos que atravancam o processo, né, cara? Que já era até pra estar pronto. Então. Mas assim, é que é chato arrumar isso, né? Essa é a realidade. Sim. Porque você, tipo, ele é rápido, mas ele demora pra fazer algumas coisas porque ele quer refazer tudo. Aí isso incomoda, pelo menos me incomoda bastante isso. Sim, sim. Porque era uma coisa simples, demora minutos pra você ter acesso à correção que não precisava. Passou do primeiro erro. Vamos ver se ele tá com o container aqui de novo, né? Tá. Já olhei ali enquanto Tá, você já viu? Então olhei. beleza. Tá ali certinho lá. Cadê? Bora. Notes, tá acabando. Não para agora não, tá acabando. Vai. Aí foi, passou. Agora ficou bacana lá. Ficou legal agora. Ficou legal, né, menuzinho? Dá uma olhada na invoice lá, vamos ver se ele tá com todos os campos da invoice agora. Tá aqui, Container Quantity, Show. Tá, o produto ficou lá embaixo. Cara, uma coisa que eu quero fazer depois, né, a gente ajustar esses inputs para criar um padrão igual a gente utiliza mesmo. Sim. Deixar um padrãozinho assim que fica mais bonito. Sim. Na minha visão só. Sim. Porque senão parece muito aqueles sistemas HTML, né? Tipo antigamente, lembra? Verdade. Então Mas são questões mais estéticas, na verdade, né? Mas eu acho que o mais legal é que as funcionalidades estão ok, né? Eu acho que esse é o principal ponto aí dele, né? Cara, esse botão Create New
Ficava aqui? Ficava. Também fica assim na... Sim. Ah, aqui tá numa edição, né? É tipo, É, vai estar exibindo o Creative mas aqui. ele fica. É. Não, beleza. Depois é só ajustar aqui no Sim, produto pra subir, não sei. Ou descer. sim. A gente vai deixar padrão esse cara que tá me incomodando. Então, vamos tentar fazer uma última alteração, então, só pra gente ver se vai dar certo. Vamos, Falar para ele bora. seguir a tela de listagem, a página de listagem das invoices deverá ser igual, deverá seguir o mesmo padrão da tela de listagem das proformas, pra gente tentar inverter toda essa. Você pegou errado, pegou. Mas quer deixar igual essa aqui? Essa daí é mais legal, porque essa daí é a data, o número, o vendedor, o comprador e Ah, acabou. é que eu gostei desse layout aqui, dessas coisinhas aqui. Mas a gente pode pedir pra ele inverter, o que você acha? Pode ser, pode Fica mais ser, bonitinho essas cores? pode ser. Aí a gente pede pra dar data ficar em primeiro. Isso, a data, pedir a data em padrão universal, não a data em inglês. Então data, depois a gente tem que botar o seller, o buyer. E deixa eu só. Tirar. Volta ali pra mim na Proforma. Não tem esse total ali que ele tá viajando. É isso aí, acabou. É data, number, seller e buyer. Tá. Boa. Está. Então, só também, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente ficou dois layouts diferentes ali para a tela de listagem. Então, a gente vai trazer o layout de um e tentar fazer um layout, vamos falar assim, padrão para o que for tabela, e também deixar o padrão de formato de data como da invoice, da Proforma para aplicar na invoice também e deixar os mesmos campos exibindo na tela. Porque ele foi lá, ele criou campos diferentes, enfim, tipo, ele queria copiar igual. Só que ele até mudou tanto o layout quanto a disposição de campos e Sim, campos na tela, né? sim. Então tá, inicializamos de coisa baixa, vou colocar aqui, ó. Proforma invoice. Então vou falar para não modificar os campos, apenas deixar o layout igual da imagem para facilitar. Crie um CSS padrão para ser utilizado em todas as tabelas para evitar layouts divergentes. Beleza? Aqui eu tenho invoice. Eu acho que era legal colocar a listagem da Proforma Invoice, isso, só pra ele entender, senão ele vai querer também trabalhar depois o layout lá de dentro, né? Boa. Eu ia colocar aqui, acabei. Commercial invoice, listagem. Modificar ordem dos campos deve ser. Modificar ordem. Eu acho que pode colocar modificar os campos, porque ele tem. Ordem em campos, isso aí. Para o seguinte padrão, aí pode colocar o padrão. Data, né? Data. No formato. Mês barra dia. Isso. Assim mesmo, Isso aí. Beleza. Aí vai ter. Deixa eu fazer assim. Number, certo? Number. Seller. Buyer E actions. Action. Isso aí. E aí eu colocaria aquela última frasinha lá que eu te falei antes lá, de colocar. Manter verdade. o restante do código como está, porque eu tenho certeza que esse cara vai querer mexer do jeito. Isso aí. Vamos lá.
Vamos rezar para dar certo. Ó, já achou Já alguma deu um coisa. pau aí na. Cara, ele fica, será que modificando, tentando melhorar alguma coisa sem a Cara, gente pedir? não consigo Porque entender, não, cara. não faz sentido, né? E a gente ainda Ó, dessa ele vez tá pediu. criando um tabela, um CSS padrão. Eita, Eita, nós. esse erro aí é novidade. Isso é novidade mesmo, hein? Não, A gente try. deu um pau no Bolt. Try. Melhor esperar ele terminar também de preencher pra ir pro preview, entendeu? Porque às vezes você vai pro preview e volta, aí ele entende que é pra fazer o preview e trava também. Boa. Ele não gosta que a gente fique olhando ele aqui fazendo, né? Também tem isso. Ó, quero meu espaço, quero minha privacidade. Deixa eu trabalhar. Há limites. Olha lá, parou na 741 agora. Ah, Foi. foi. Calma. Ele só deu uma respirada. Que só um golinho de café. Ah, agora acho que tá beleza. Agora foi. Actions. Deixa eu ver se a gente vai precisar brigar com ele ou não. Aí, beleza. Boa. O layout tá bonito, menu funcionando. Beleza. Beleza. É isso aí. Vamos ver se tá com o campinho do Container Quant. O padrão de coisa não tá ainda, né? Beleza. Não. Container Quant tá aqui. Sim. Bom, pessoal, então a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo, que era criar, né, a tela de invoice, onde a gente, né, usou a Proforma como um espelho ali, validamos, né, criamos algumas regrinhas aqui igual tinha também, né, e fizemos uma grande mudança que é uma alteração do layout, né, então a gente fez toda a alteração de layout da plataforma, deixamos ela um pouco mais próxima, tanto de cores e estrutura, como que a gente tem no nosso sistema, né, então você viu que ele começou com o layout bem diferente, então a gente mandou uma imagem, ele executou, então a gente tem aqui hoje a nossa tela de invoice que a gente consegue imprimir também, né, tem toda a operação que a gente fez dessa invoice, bem seguindo os mesmos padrões, incluindo um campinho novo aqui. Acho que é isso aí. Eu acho que o mais importante é ver como é que ele. Como ele executou legal as funcionalidades que a gente pediu para ser executadas, como ele entendeu que num primeiro momento era uma cópia de uma outra parte que já estava pronta, ele entendeu a nova conexão com a nova tabela do banco de dados e depois também conseguiu inserir, entendendo que existia uma coluna nova também, né? Então acho que ele basicamente de uma forma o automatismo funcionou bem nessa parte, né, de entender o que a gente queria mesmo, sabe? Na verdade, ele conseguiu interpretar, né, tinha um campinho lá acho que é o number, né, que tava Sim, number, proforma number e o invoice number ele conseguiu identificar bem ali sim. e ajustar. E aí, também trazendo uma reflexão aqui, eu não sei se. Né, acho que tem muito a melhorar para a gente conseguir usar essa plataforma como plataforma de fato para a criação de sistemas, para montar MVPs ou sistemas menores, como essa versão light do nosso tempo que está fazendo. Acredito que funciona bem. Porém, né, dá um certo trabalho, um vai e vem muito grande, porque ele altera muitos arquivos. Eu acho que tem que melhorar se ele conseguir melhorar essa lógica dele de modificar partes específicas, enfim, vai ter menos erros e vai ficar mais fluido, né, a solicitação. Né, essa é a minha visão aí, acho que o Rafael também compartilha dessa mesma visão. Sim, não, também acredito também, eu acho que ele tem um ponto, a gente já gasta algum tempo com as alterações dele, porque ele acaba recriando todo o código, né? Então se ele fizer só alterações mais pontuais seria muito mais inteligente, mais rápido e até mesmo em termos de custo. Não sei se isso é uma estratégia do próprio Bolt, né, em relação a isso, na questão dos tokens ali, ou se realmente foi feito assim, quando a criação da IA foi dessa forma. É a única coisa que incomoda um pouquinho na utilização aí, mas assim, de maneira global ele é bacana, e eu acho até para um usuário um pouco mais leigo no assunto, pelo menos das ferramentas que eu vi até agora, é uma das ferramentas mais bacanas de usar, né? Mas ele tem vários pontos de melhoria que poderia ser mais inteligente, e pensando aí num desenvolvedor mais expert, realmente ele dá para acrescentar mais coisa, hein? Sim, não, com certeza. E pessoal, né, estamos encerrando por aqui, né, era isso que a gente queria mostrar para vocês, a criação, né, de um software real que a gente vai utilizar, já está no mercado há 2 anos, como a gente falou no início do vídeo, a gente fez a versão light agora para disponibilizar para os nossos clientes também. Então, assim, é um software real que nós estamos criando com o Bolt, uma plataforma aí, né, do termo, né, o Vibe Code, que está tão, né, disseminado agora, né, falando-se bastante disso, nós quisemos
trazer também esse conteúdo bacana para vocês. E comenta aqui embaixo se você já utilizou, qual é a sua visão também, qual é a sua reflexão em cima da utilização, o que você acha que poderia melhorar, tá bom? Comenta aqui o que você achou desse vídeo também. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, é muito importante, né, para a gente, né, conseguir ter mais acesso. Se você gostou do vídeo também, dá um like no vídeo, né, que faz a gente chegar, né, para mais pessoas aí que com o mesmo interesse com a gente. Fechado, gente? Obrigado, ótimo dia para vocês. Obrigado, gente. Até a próxima.